vamos falar aqui de 5 mentiras sobre anjo que está sendo pregado em muitas igrejas por aí e quase ninguém fala. Podemos falar 5 heresias pregadas sobre anjo. O que eu vou falar aqui não é opinião humana, é Bíblia explicada com texto e contexto para todo mundo aqui fugir dessa heresia. Meus irmãos, nós estamos vivendo aqui exatamente o que a Bíblia Sagrada alertava há milhares de anos atrás. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Não suportarão a doutrina do Senhor. Os homens estão inventando a sua própria doutrina. Se não está na Bíblia, não é doutrina de Cristo, é doutrina de homem. Doutrina de homem não prevalece de pé. O que o apóstolo Paulo aqui ele quer dizer aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3? Paulo está aqui alertando aqui Timóteo sobre um tempo futuro onde as pessoas dentro da igreja rejeitariam a verdade. Essas pessoas passariam a buscar ensino que agradaria os seus ouvidos, que massagearia o seu ego. Ele não estava falando aqui para pessoas de fora, ele estava falando aqui para pessoas de dentro da igreja. O alerta foi para quem está dentro, não é para quem está fora. E um desses temas aqui está sendo distorcido hoje dentro de muitas igrejas por aí sobre os anjos. O problema aqui não é acreditar em anjos. O problema aqui é ensinar sobre anjo sem base bíblica. Hoje você vai ver a verdade aqui com texto e contexto, como eu falei, sem enrolação. Se você gosta de um conteúdo teológico, um conteúdo aí rico de informação que vai ajudar você, você vai crescer na graça e no conhecimento e você vai aprender a combater toda heresia pregada dentro dos templos religiosos. Eu peço um grande favor, você curta esse vídeo, é de graça, você não vai pagar nada, 0,800. E quando você curtir, talvez vai aparecer um botãozinho ali, hypar. Você clica hypar para o vídeo subir, para alcançar mais pessoas. Coisas boas têm que ser compartilhadas. Vamos lá? Espero você do outro lado. Mentira 1. Vamos aqui começar pela mentira 1. Invocar anjo, invocação de anjo. Isso mesmo. Você já viu em algumas igrejas por aí pessoas invocando anjo? Vamos falar aqui. Eu vou falar aqui de uma forma que você consiga entender melhor, ok? A telinha para você. Bendizei ao Senhor, vós e seus anjos, que executais as suas ordens. Salmos 103, versículo 20. Presta muita atenção no contexto desse texto aqui de Salmos 103, versículo 20. A gente conseguimos entender que esse salmo aqui é um cântico de Davi exaltando aqui a soberania de Deus. Ele deixa aqui bem claro que os anjos do Senhor são submissos, né, à voz de Deus. Então, os anjos do Senhor, eles são submissos somente à voz de Deus. Deus criou os anjos. Então, meus irmãos, os anjos, eles estão aqui em mandato de Deus. Eles recebem ordem somente de Deus. Eu já vi pessoas orar dizendo: vai lá, anjo, mete a espada. Vai lá, anjo, desfaça esse mal. Vai lá, anjo. Entendeu? Deus criou os anjos para receber ordem dele, de Deus. Os anjos estão a serviço de Deus. Olha lá o anjo que apareceu para Abraão, o anjo que apareceu para Elias. Então dá para entender aqui que os anjos, eles são o quê? Servos de Deus, enviados por Deus para cumprir a sua missão, missões específicas. Ele não recebe aqui ordem de pessoas.
eles não recebem ordem de seres humanos. Então, uma das heresias já está caindo por terra aqui, porque anjo não recebe ordem minha, os anjos não recebem ordem sua. Agora a gente vamos ler aqui Hebreus, capítulo de número 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Hebreus, 1:14. Então aqui no contexto aqui dessa passagem de Hebreus, o autor de Hebreus aqui está comparando aqui anjos com Cristo, mostrando que Jesus é superior, muito mais superior. Os anjos são apenas servo enviado por Deus para cumprir uma missão específica. Eles não recebem ordem de pessoas, de seres humanos. Não existe aqui base bíblica para dar ordem a anjo. Quem envia anjo é Deus. Então não existe nenhuma base bíblica para nós dar ordem para os anjos. Entendeu? Essa aqui é complicado demais. Essa aqui, meus irmãos, essa heresia aqui é muito pesada. Vamos lá, vamos falar. Tem que falar. Está na lista 2 aqui. Mentira 2. Você pode ter relacionamento com anjos. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. O que nós encontramos aqui? O anjo Gabriel apareceu a Maria com uma missão específica, clara, anunciar aqui o nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ele é um anjo mensageiro de Deus. Ele entrega a mensagem divina e vai embora. Então não há continuidade aqui nessa amizade, nesse relacionamento entre anjo e seres humanos. Vamos aqui em Apocalipse, meus irmãos. Não faça isso, adora a Deus. Quem falou isso? Quem falou? Está lá em Apocalipse. Então o próprio anjo falou, não faça isso, adore a Deus. Somente Deus merece a adoração. Aqui no contexto aqui, João aqui, ele impactado com a glória de Deus, pela revelação que recebeu aqui, ele tenta aqui se prostrar aqui diante do anjo, o anjo que apareceu para ele. Imediatamente, o próprio anjo do Senhor repreende ele, mostrando que nem honra indevida deve ser dada a ele. Tá entendendo? Eu já vi muita gente cultuando anjo e adorando anjo em muitas igrejas por aí. Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. No contexto aqui de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo aqui, ele traz um alerta sobre falsos apóstolos, o engano espiritual. Ele mostra também aqui que o inimigo pode disfarçar de algo surpreendente, santo, para enganar a igreja de Cristo. Então toma muito cuidado, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Você tem que ter um mínimo de conhecimento bíblico e o principal, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem que ter discernimento espiritual para você discernir, senão você vai ser enganado. Vamos aqui na mentira 3, tá? A mentira 3 pregada dentro de muitas igrejas por aí. Existem anjos da prosperidade. Toda boa dádiva vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Tiago está aqui ensinando que tudo o que é bom procede diretamente, exclusivamente, somente de Deus. Então Tiago aqui, ele combate aqui a ideia de que bênçãos vêm de outras fontes. As bênçãos vêm somente de Deus, de Jesus Cristo, para nossas vidas.
Agora, esse negócio aí de anjo da prosperidade, anjo disso, anjo daquilo, recebe a bandeira da vitória, recebe aí o seu troféu. Olha o anjo com a chave da sua casa. Olha o anjo aí que vai te abençoar, o anjo que está com a bandeira, o anjo que está com isso e aquilo. Meus irmãos, vamos estudar a Bíblia. Quanto mais eu cavo a Bíblia Sagrada, mais eu vejo que eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu sou menino na fé, eu estou aprendendo ainda. Mais de 22 anos de caminhada, de leitura, eu não sei quase nada. Quanto mais eu cavo esse tesouro, mais eu tenho que aprender. Seja humilde, tá? Vamos aprender. A Bíblia nunca cria aqui categoria tipo assim, olha aí o anjo financeiro, olha aí o anjo da prosperidade, tá entendendo? É só examinar a Bíblia que a gente podemos ver. Então, isso não é doutrina, isso é invenção de homens. Vamos aqui para a mentira 4. Anjo pode receber aqui honra ou adoração. Tem muita gente aí fazendo isso. E aí? Vamos na Bíblia Sagrada? Vamos ver? Tem que ter Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ninguém vos domine com cultos dos anjos. Entendeu? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Meus irmãos, está tudo na Bíblia. Tem tudo na Bíblia. A Bíblia, eu sempre falo, ela é o manual do crente. É a bússola. Tá entendendo? O contexto aqui dessa passagem de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, Paulo está combatendo heresias nas igrejas de Colossos, onde as pessoas misturavam o evangelho com misticismo e cultos a anjo. Então as pessoas faziam misticismo, culto a anjos naquela região ali, naquela igreja ali. Então ele foi lá combater essa heresia. Meu Deus, quando a pessoa falta conhecimento na vida dela, ela fica uma pessoa ignorante, né? Às vezes você está mostrando a verdade para a pessoa não aceita. Você está mostrando aqui, ó, tá dentro da Bíblia, rapaz. Olha aqui que está dizendo aqui, não, Deus me revelou, então você não precisa usar a Bíblia mais. Você pega a Bíblia e deixa a Bíblia lá em cima do armário. Se você se baseia a sua fé, a sua crença somente em experiências pessoais, você não precisa mais usar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela é o nosso manual, ela é a boca de Deus, sério mesmo, ela é a boca de Deus para aqueles que crêem. E o anjo falou para João, não faça isso, adora somente a Deus, somente ao Criador. Apocalipse 19:10, mais uma vez aqui, o próprio anjo aqui, ele repreende aqui, né, João, qualquer forma de adoração, deixando aqui claro, qualquer forma aqui de adoração, exaltação aqui a anjos, desvia a adoração que pertence somente ao nosso Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele. 5 aqui para os meus irmãos. Anjo age por conta própria. Anjo tem a sua própria vontade. Vamos ver se os anjos agem por conta própria ou se os anjos têm as suas próprias vontades. Vamos ver lá o que diz o texto da palavra de Deus. Vamos aprender, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Salmos 91, versículo 11, porque aos anjos dará ordem a teu respeito. Vamos lá no contexto aqui da palavra de Deus, o que esse salmo aqui quer dizer para nós. Esse salmo aqui mostra o cuidado de Deus, o carinho de Deus com o justo, com o salvo, com os cristãos,
Mas observe aqui uma coisa. Quem dá ordem aqui aos anjos é Deus. É Deus que dá essa ordem divina aos anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Como está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, eu já li. Enviados para servir. Eles foram enviados por Deus para nos servir. Então, os anjos não são independentes. Eles não são independentes. Eles operam debaixo da autoridade de Deus. Não tem a sua vontade própria. Deus que manda neles. Deus é o seu dono, é o seu Senhor. Para que todos honrem ao Filho. João, capítulo 5, versículo 23. Jesus está aqui ensinando que toda a honra deve ser direcionada a Ele, porque Ele é como o Pai. Está entendendo, meus irmãos? Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, ao nosso Deus eterno e todo-poderoso. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Forte abraço do irmão Ezequiel, tá bom? Aqui é só uma pequena explicação aqui. Quem sabe em breve a gente pode trazer aqui outro vídeo falando sobre anjo de uma forma mais aprofundada. A gente só demos aqui uma arranhadinha aqui por cima, mas podemos se aprofundar mais falando sobre os anjos que vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se você não curtiu esse vídeo ainda, eu peço um grande favor da tua parte, curta, é de graça, não vai pagar nada, irmão. 0800, dá um clique aí, se aparecer o botão hypa para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que precisam dessa palavra, dessa informação. Vamos pregar contra as heresias dentro de muitas igrejas por aí. Então, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia não deixa brecha. Anjos são reais, mas são servo. Eles são espíritos ministradores de Deus, ok? Hebreus 1:14, ele existe sim para servir os planos de Deus, não para serem o centro da fé cristã. Eu sou o caminho, João, capítulo 14, versículo de número 6. Jesus deixa claro, não há intermediário aqui além dele. Então, quando você começar a entender a palavra contexto e contexto, o engano perde a força, o engano vai cair por terra em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Comenta aqui embaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para me agradecer você, curtir o seu comentário. Quem sabe até um coração no seu comentário aí. Que Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A paz do Senhor.